a HBO liberou um novo trailer da série The Last of Us, que vai sair agora em 2023. Assim, o negócio tá insano. Com várias cenas novas que estão muito fiéis ao jogo. Não tem do que reclamar, tem a Tess, tem os vagalumes, instaladores, tem cenas que inclusive não estão no game. Você se interessou pra caramba. Vem comigo pra saber mais, eu vou dar muito detalhe agora pra vocês. Vamos lá. Tem gente que acha que só quem nasceu em berço de ouro pode ser investidor internacional. Porra, vai investir na gringa, tem que ser rico, tem que nascer. Para com essa crença limitante, presta atenção, hein? Você pode virar um investidor internacional hoje, em poucos minutos. Você, mas Peter, eu ganho pouco, eu ganho quase não tem. Escuta, tudo isso graças a Avenue, que é a corretora americana feita para os brasileiros investirem na gringa. Sem burocracia, sem gastar rios, sabe? Rios de dinheiro, não é isso não. Na Avenue você consegue achar investimentos a partir de $5 e é muito fácil começar. Ou seja, pega 5 doletos, que hoje deve estar o quê? Uns R$30. Em vez de comprar um podrão, bota pra render pra você todo mês em dólares. Pra abrir tua conta é grátis e você faz tudo pelo teu celular, com seus documentos mesmo. E o app é todo em português, ok? Depois disso você escolhe qual plano é melhor pra você. Tem o plano 0, né, que você pode fazer 3 negociações sem taxa todo mês, ok? E tem o plano Premium, que é o que eu tenho, e nele você faz negócios ilimitados com taxas de corretagem bem baratinha. É como se tivesse um monte de gente lá, casca grossa, que entende muito, te dando várias dicas legais pra caramba. Então fica a dica. Bora dar um upgrade nas suas finanças e virar um investidor internacional hoje ainda. O link para você conhecer a Avenue e abrir a sua conta grátis tá aqui na descrição. E nessa Transporter aqui, saiu um novo teaser da série The Last of Us da HBO Max. E tá, eu não sei como é que eu vou dizer, como é que eu vou falar de outro jeito, tá casca grossa pra caramba. Não tem como você olhar pra esse trailer, esse teaser, e não se hypar com o que você viu ali, impossível. Tem muita referência aos games e, tipo, tem tudo pra ser uma das, se não a melhor série baseada em games dos últimos anos, pelo menos o que eu vi. Mas a gente sabe, a gente tem sido enganado pra caramba por trailer ultimamente. Mas esse trailer, porra, tá insano demais. Bora analisar o conteúdo desse teaser e ver o que a gente pode tirar dele. Mas já vou avisando que vai rolar uns spoilers do jogo aqui, caso você não tenha jogado ainda, ok? Tá avisado. Vem comigo, mas primeiro, manda ver nessa inscrição e vamos na semana do sininho. Todo mundo que tá inscrito, toca no sininho, ativa esse sininho. Vamos trazer o teu YouTube pra informação nerdística. Tudo que acontece na cultura pop no geral, trailers, animes, séries, vazamentos, tudo você vai saber clicando no sininho. Você não é obrigado a assistir o vídeo. Se aparecer uma pipocada na notificação, você não é obrigado a ver. Mas vai aparecer o títulozinho do vídeo que a gente tá postando. Você, às vezes, só pelo título, já sabe o que está acontecendo. Você decide se vai assistir ou não. São 3 vídeos por dia, tem muita informação bacana. Então, por causa desse sininho não ativado, você pode perder. Conto com você, vai ajudar demais. Vamos lá. Bom, o trailer começa com trechos numa cidade, com o Joel caminhando lá e uma galera pintando paredes que estavam pichadas. Essa cidade, muito provavelmente, é a cidade de Boston, né? Onde começam os eventos principais do jogo. E essa pichação é o símbolo dos vagalumes. O principal grupo que aparece no game. Uma galera que luta para acabar com o abuso de poder militar nas zonas de quarentena. E também tá lá em busca de uma cura para infecção. E a cena do Joel caminhando deve ser uma alusão ao início do game também, né? Onde a gente controla o Joel caminhando pela cidade vendo a cagada que aquilo virou. Porque, pô, tipo, tá um caos, né? Rola, inclusive, um close, um zoom no Joel e no relógio quebrado dele. Esse relógio é o presente que ele ganhou da filha dele, Sarah, no dia do aniversário dele, que também foi o dia que o surto começou pra valer. E, claro, o dia em que a Sarah morreu. Então, assim, o Joel, ele usa esse relógio como homenagem à filha dele, talvez até como um símbolo do luto dele, de que nunca vai acabar. Aquele luto parece que nunca passa nele. Ele realmente é um cara que carrega essa dor com ele durante todo o game, né? E vai ser assim também, provavelmente, né, na série. A gente vê agora uma série de cenas mostrando que parece ser a saída do Joel, da Tess e da Ellie de Boston, tentando desviar da vigilância dos militares, ou seja, é o início da jornada deles, está começando ali. Tem também um trecho rápido de um cenário de uma cidade destruída, o que é um cenário conhecido, inclusive, porque, além de ser um trecho do jogo original, o trecho onde a gente passa por esse cenário também era jogável, né, na demo do The Last of Us de PlayStation 3. Ou seja, para muita gente, esse cenário foi o primeiro contato com a franquia. Então a gente começou naquele momento, né? Depois rola uma cena de um cara olhando por câmeras de vigilância. Não dá para ter certeza, mas pelo cabelo a gente pode teorizar que esse cara seja o Bill. Talvez vigiando lá os movimentos do Joel e da Ellie quando eles chegam na cidade dele, né, antes de ajudar a dupla. Ao mesmo tempo, dá pra ver depois que os monitores estão mostrando militares.
Então não dá pra ter 100% de certeza se esse cara é realmente o Bill. Aí rola então a primeira cena dos instaladores nesse trailer. A Tess ainda tá com o Joey e com a Ellie nessa cena daí, nesse momento. O que pode indicar pra gente que, de repente, essa pode ser a primeira aparição dos instaladores nessa série, né? Durante toda essa temporada aí. Rolam umas cenas aleatórias da galera andando por alguns cenários, né? Entre eles uma ponte nevada, que pode se passar num ponto mais à frente da história, se a gente fosse basear na narrativa do jogo, ok? Bom, aqui também tem a cena do que parece ser a Ellie se despedindo da Marlene, a líder dos vagalumes que cuida dela desde a morte da mãe dela. A Marlene tá pressionando o abdômen como se estivesse ferida, o que indica que essa cena deve ser logo no início, quando a Marlene contrata o Joe e a Tess pra levar ela embora. A diferença aqui é que no jogo a Marlene tava sozinha com os contrabandistas, enquanto aqui parece que tem mais uma moça junto dela, mas a gente não sabe dizer quem é essa mulher com ela. Logo em seguida tem trechos bem rápidos da Ellie com outra menina num carrossel. Essa cena é uma adaptação da DLC do primeiro The Last of Us, o Left Behind. Essa menina com a Ellie é a Riley, amiga e primeira crush da Ellie. Nessa parte da história, a Riley leva a Ellie pra uma aventura num shopping abandonado, mas as coisas não acabam bem não. Legal saber que vão adaptar a DLC também, é bacana ver isso. De repente vai ter muita coisa que vão adaptar que a gente não viu, lógico, né? Bom, a gente tem agora uma cena do Joel com a filha nos braços, e na frente dele uma porrada de gente abaixada, ou talvez até morta, né? E um cara se levanta lá no meio deles, todo mundo lá. Não tem uma cena assim no game, mas como o Joe ainda tá com a filha, com certeza isso vai acontecer logo no início da série, ou então em algum flashback, né, sobre o início do surto, quando tava começando tudo que a gente tá vendo ali. Nessa outra cena tem a Tess meio perturbada enquanto dá pra ver os militares ao fundo. Pela cara dela, a gente pode teorizar que esse deve ser o momento em que ela descobre que estava infectada. Ou então esse é o trecho que ela resolve sacrificar para que o Joe e a Ellie seguissem em frente. Outra possibilidade é que esse trecho seja um flashback mostrando o passado da Tess, o que seria inédito, até bem interessante pra gente, né? Em seguida tem mais uma cena que parece ser do passado, mostrando o Joel e a Sarah olhando no retrovisor de um carro e vendo lá, né, avistando o irmão do Joel, o Tommy. Isso dá a entender que a forma como o Tommy vai encontrar eles nessa parte da história vai ser diferente na série. Isso por quê? Porque no jogo ele vai até a casa deles e resgata os dois. Mas pode ser que o trailer esteja enganando a gente também. E olha aqui o Bill aparecendo. Ele tá apontando a arma pro que parece ser o Joel. E ao que parece também, o Joel caiu numa armadilha do Bill. Deve ser assim que o Bill vai encontrar os dois na série. Aí logo depois rola uma cena rápida do que parece ser um jantar romântico e duas pessoas dando as mãos. Não dá pra ver direito, mas me pareceu que essas duas mãos são de homens. Então essa cena pode ser o Bill com o parceiro dele, o Frank. Isso porque no game dá a entender que o Bill e o Frank eram um casal gay. O Frank já parece morto no jogo. Tirando isso, é mencionado. Mas pode ser que esse casal ganhe mais atenção na série ou apareça em algum flashback. Pode ser. Eu acredito muito que isso vai acontecer, né? Rola aqui agora uma cena do Joel espancando o militar. Tá meio escuro, mas a gente pode teorizar que esse seja o soldado que matou a Sarah. No jogo, o soldado é morto por um tiro pelo Tommy. Mas na série ele pode continuar vivo e o Joel pode espancar o cara até a morte. Tem essa mulher também caminhando com cara de brava. Eu não consegui identificar ela, então pode ser que ela seja uma personagem nova, é bem provável. E pela galera que tá com ela, eu diria que ela deve fazer parte de um grupo de caçadores, ou talvez dos próprios vagalumes. Tem então mais cenas do início do surto, então, com a galera correndo e tal, explosões acontecendo, e também uma cena de uma galera andando a cavalo. A única cena sim que tem no jogo é quando o Joe e o Tommy vão atrás da Ellie em Jackson. Então eu acho que pode ser a mesma coisa aqui. Como são 3 cavalos, essa cena deve mostrar o Joel, o Tommy e a Ellie voltando pra colônia antes do Joel decidir partir com a Ellie e continuar a jornada. Tem essa cena que a gente já viu no outro teaser da Ellie correndo e atirando pra trás. Não dá pra ter certeza, mas eu acho que essa cena é ela fugindo dos caçadores canibais liderados pelo David, até porque ela tá de casacão. E essa parte da história do jogo se passa num ambiente nevado. Depois tem mais trechos do Joel com a Sarah no colo. E aí essa parte da Tess de costas vendo soldados entrarem. O cenário é igualzinho ao Capitólio, onde o Joel e a Tess deveriam entregar a Ellie pros vagalumes no jogo. Também é aqui que a Tess revela pro Joel e pra Ellie que ela estava infectada e resolve ficar pra trás pra se sacrificar. Então já viu, né? Joel e Ellie num carro capitando, que deve ser uma adaptação da cena onde os caçadores atacam eles pela primeira vez no game. E depois tem a Ellie toda ensanguentada sendo amparada pelo Joel. Essa deve ser a cena em que ela mata o David depois que o filho da mãe tenta lá abusar dela. Uma cena muito forte no game que deve ser forte também na série se acontecer. Enfim, aparece o instalador feio pra caramba que nem no jogo. Bom demais, fidelidade top, hein? O trailer termina com o Joel e com a Ellie andando a cavalo juntos, o que é o momento mais pra frente na história. Onde o laço entre os dois, tipo, já tá mais estreito, eles começam a ter praticamente pai e filho, né? Já deu pra perceber com esse pouco tempo de tela que a gente viu lá, que a série vai ter um pouquinho mais de liberdade criativa, mas no geral
tá super fiel ao game. Mega ansioso pra ver o resultado disso daí. É impossível, galera, não se hypar. Comenta aqui embaixo, curtiu o que você viu? Tá hypado? O que você acha que pode acontecer? Que a gente sempre fica um pé atrás, né? Com ambientação de live action de game. Então comenta aqui embaixo e não esquece, o mais importante, inscrito no canal, mas com sininho. Por favor, faz isso, o sininho é importante, porque aí eu sei, eu tenho noção, pelo menos, que as notícias estão chegando em você. Eu quero te informar, eu quero que você fique informado. Não tem canal que informa mais do que esse aqui. Aqui a gente aborda tudo realmente que está acontecendo, que eu consigo trazer pra vocês, logicamente, porque é muita coisa. Mas super-heróis, quadrinhos, animes, cinema, porra, aqui tá top demais, você com certeza vai ficar informado. Mas tem que ter o sininho pra você participar dessa comunidade, pra você fazer parte disso aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!